Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Leremos o texto que se encontra do versículo 7 ao versículo de número 10. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. O apóstolo Paulo está dentro de um contexto no qual ele defende o seu apostolado. O seu apostolado que foi caracterizado por dores, angústias, sofrimentos, provações. Paulo, este doutor nas Sagradas Escrituras, que nos expõe profundas e grandes revelações que surpreendem e surpreenderam até os apóstolos, como o apóstolo Pedro, que falando que o nosso amado irmão Paulo fala coisas profundas, ele se refere difíceis de se entender. E se para Pedro era difícil, não é para nós que será de alguma maneira fácil. E que Pedro ainda acrescenta que alguns deturpam como fazem com as demais escrituras. O apóstolo Paulo, então, está dizendo das revelações que Deus lhe concedeu. E muitas pessoas, por diversos motivos, buscam ter revelação. Querem uma experiência com Deus, querem conhecer coisas profundas que Deus lhes mostre, que Deus lhes revele. Mas esquecem-se que, dependendo da grandeza dessas revelações, podemos não apenas receber a revelação, como junto com a revelação, à semelhança de Paulo, receber também um espinho na carne. E embora elas busquem, e embora nós busquemos revelação da parte de Deus, muitas vezes, de fato, nos esquecemos que junto com as revelações podem vir as provações. Para quê? Para que não venhamos a nos exaltar, a nos tornarmos soberbos ou arrogantes, a
uma forma de se encarar isso para que eu não me torne sobremodo eufórico. É uma maneira de traduzir esta palavra que o apóstolo Paulo nos deu. Uma euforia a respeito de uma revelação a tal ponto que nos sintamos, por algum motivo, superiores ou melhores do que outros. E o próprio conselho paulino é: considerai os outros superiores a vós mesmos. Essa é a forma como nós devemos lidar uns com os outros, que nós devemos considerar, ou melhor dizendo, tratar ao outro como se o outro fosse superior a nós. Isso é a postura de humildade, é o oposto de uma arrogância que vem pelo orgulho, pela vaidade, que alimentam a soberba. Quantas pessoas no ministério, infelizmente, não manifestam essa característica, não apenas de arrogância, mas até de euforia. Nós devemos tomar cuidado com a euforia. Eu não estou dizendo que não possamos ser entusiasmados, até devemos ser entusiasmados. A própria palavra entusiasmada é tão maravilhosa porque ela significa em Theos, em Deus. Se estamos em Deus, é impossível que também não nos sintamos entusiasmados. Mas cuidado com a euforia. Cuidado com a euforia, porque a euforia tem a ver muito mais com os nossos sentimentos a respeito de nós próprios do que com a grandeza de Deus que contemplamos. Cuidado para que nós não estejamos olhando para a nossa própria grandeza, para a nossa própria medida e compararmos com outros e nos sentirmos, de alguma maneira, superiores a outros. Para que isso não acontecesse na vida de Paulo, Deus permitiu que este tivesse um espinho na carne. Que Paulo disse, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava a face. Me parece que a origem de tudo isto tem um quê de espiritual. Numa permissão dada por Deus na vida do apóstolo Paulo para que tal coisa ocorresse. O que era o espinho na carne de Paulo? Tantas pessoas levantam tantas suposições do que era o espinho na carne. O espinho na carne, em primeiro lugar, eu entendo que é algo incômodo. Um espinho na nossa carne, por menor que seja, incomoda. E não só incomoda, quando o tempo vai passando e esse corpo estranho, um espinho em nossa carne está, nós vamos enfermando, aquilo vai inflamando, aquilo vai se agravando e poderá até mesmo levar a uma espécie de uma gangrena ou até mesmo a amputação do próprio membro. De modo que é compreensível que o apóstolo Paulo está falando. Nos tempos de Paulo era comum torturar-se, fazer mal a prisioneiros, especialmente condenados, utilizando espinhos. Espinhos em sua carne. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus não apenas teve um espinho, mas recebeu uma
coroa de espinhos sobre sua cabeça. Havia como que um flagelo, havia como algo imposto ao prisioneiro ou ao condenado, com espinhos, com ferimentos severos contra o homem condenado. E o apóstolo Paulo, falando sobre isto, ele refere-se a algo que as pessoas entendiam, que as pessoas compreendiam. Mas ele diz que foi-lhe dado esse espinho com um propósito. Teria sido uma enfermidade? Não sabemos. Alguns supõem que Paulo tinha alguma enfermidade nos olhos, baseado em Gálatas, baseado em Atos, e dizem que isso era uma enfermidade que incomodava o apóstolo Paulo. Outros pensam que era a memória do seu passado, que o acusava constantemente, sendo que Paulo mesmo diz que esquecia-se das coisas que para trás ficavam e prosseguia para as que diante dele estão. Mas muitos pensam que era isso, esse sentimento que Paulo perseguira. Ele mesmo diz em outro texto que ele nem merece ser chamado apóstolo, porque foi perseguidor da igreja. Outros supõem que Paulo possivelmente fora casado e, por causa da fé, sua esposa o rejeitou. Há várias coisas que são ditas, algumas delas mais plausíveis do que outras. Mas, de fato, eu digo a você, que bom que a Bíblia não disse qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Porque o espinho na minha carne e o espinho na tua carne podem ser diferentes. E uma coisa é fato: a graça de Deus é suficiente para todos nós. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. O apóstolo Paulo diz: roguei eu ao Senhor que removesse, que tirasse esse espinho de minha carne, de minha vida, 3 vezes. E Deus me respondeu: a minha graça te basta. 3 vezes o apóstolo Paulo não apenas orou, não apenas pediu, rogou. Rogar é pedir com uma intensidade, com uma angústia, com uma aflição, com uma dor intensa. Isso é rogar. Rogar não é simplesmente pedir. Rogar isso é algo como suplicar. Rogar é algo como implorar. Rogar vem de uma aflição, como eu disse, intensa, até mesmo de um desespero. Isso é rogar. E o apóstolo Paulo rogou, pediu intensamente ao Senhor que lhe tirasse o espinho na carne, 3 vezes, e 3 vezes lhe foi negado. Mas não só negado, foi dito a Paulo: a minha graça te basta. E Paulo entendeu o que isso significava. Por que 3 vezes? Por que é tão importante isso 3 vezes? Este homem, que após se converter, esteve 3 dias cego, jejuava e orava,
e Deus o atendeu. E agora, depois de convertido, depois de cheio do Espírito Santo, depois do seu chamado apostólico, depois de toda a sua experiência, a revelação, o arrebatamento, tudo o que ele teve de ver coisas indizíveis, Paulo pede 3 vezes e Deus não lhe atende à petição. Pedi e dar-se-vos-á. Como não foi dado? Por que não foi dado? Deus nunca me dará algo que me seja prejudicial. Deus nunca atenderá uma oração que, o atender essa oração, me prejudique de qualquer maneira. Você deve lembrar que Jesus Cristo, no Getsêmani, e que estava angustiado, e ele mesmo disse aos seus discípulos: ficai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Ele orou e orou ao Pai, e orando, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. E o que foi dito a Jesus, que não nos é falado a resposta, mas entendemos pelo que Jesus diz de fato. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus entendeu que era necessário, que ele tinha que beber aquele cálice amargo, aquele cálice difícil de beber. E o apóstolo Paulo compreende, com a terceira negativa, que era necessário o espinho na carne. Que ele mesmo diz o motivo. Ele diz: para que eu não viesse a me tornar soberbo, devido à grandeza das revelações que me foram concedidas, para que eu não viesse a gloriar-me, para que eu não viesse a, de alguma forma, envaidecer-me do meu próprio ministério, das próprias revelações, para que eu não me perdesse, isso me foi entregue. Então, qual é a grande palavra aqui? E a palavra que nós devemos entender para todos nós. Talvez você diga: mas eu não tenho a grandeza das revelações de Paulo. Eu acho que nenhum de nós tem. Pelo menos é o que eu creio. Não que não haja alguns que imaginam que tem, porque eu já ouvi gente dizendo que tinha. E eu fico um pouco preocupado com isso, que já manifesta que precisa, talvez, de um espinho na carne. E, meus amados irmãos, o que eu posso dizer sobre o espinho da carne? Em primeiro lugar, que o espinho da carne é algo que dói. É uma dor. Não só uma dor, mas algo que incomoda. É um incômodo. E o espinho da carne, portanto, eu diria que é um incômodo em nossa vida, de origem espiritual, que pode se manifestar de diversas formas. Nós podemos ter inúmeros e distintos incômodos. O espinho na carne, de certa maneira, é algo que me limita. Dor nos limita. Incômodos nos limitam. Você mesmo sabe que quando você tem uma dor, a dor te limita a fazer certas coisas que sem a dor você faria. O incômodo do espinho na carne, ele te limita a fazer certas coisas, de modo que, apesar do seu espinho, ou apesar da sua limitação, Paulo conseguiu ir
em frente, pela graça de Deus. Apesar da sua fraqueza, digamos assim, às vezes o espinho na carne pode ser uma debilidade, e nisso nós entendemos ainda mais como limitação. Uma debilidade nos limita, uma fraqueza que nos limita. Não estou dizendo de uma fraqueza moral ou coisas desse tipo, embora muitos até mesmo creiam que o espinho na carne pode ser uma fraqueza, uma debilidade moral, mas é algo que me limita, é uma fraqueza, é uma debilidade, uma limitação em minha vida, uma dor, um incômodo na minha vida. E que uma coisa eu quero dizer, que não será tirado. Esse espinho fica, enquanto eu precisar desse espinho. O espinho não fica, porque Deus tenha qualquer prazer em que eu tenha esse espinho. Juntamente com o espinho, Ele me dá a graça dele. E a Bíblia nos diz um princípio muito importante, que Deus não nos deixará sermos provados além das nossas forças. E junto com a provação, Ele nos dá forças para vencer a provação. Esse é o princípio da graça de Deus, que na minha debilidade, na minha fraqueza, na minha limitação, o poder de Deus se aperfeiçoa. De modo que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Porque a minha dependência de Deus me torna, quanto mais dependente de Deus, menos dependente de tudo mais. Você pode dizer amém a isso? Quanto mais dependente eu sou de Deus, menos dependente de tudo mais eu sou. Inclusive e principalmente de mim mesmo. Dos meus recursos, da minha força. É naquele momento em que você se entrega plenamente a Deus, porque você nada pode fazer. O que Paulo está dizendo aqui? Eu diria que esta palavra de Paulo é uma palavra de superação e fé. Por meio da graça de Deus. Aquela debilidade, aquela limitação, aquele espinho na carne, que eu terei comigo enquanto eu necessitar dele, enquanto eu precisar dele, eu o terei em minha própria carne. Ele é na minha própria carne. Eu sinto em mim. Ele é humilhante para mim. Ele é como esse espírito que é dito, que esbofeteia minha face, mensageiro do diabo. Alguns supõem que literalmente isso acontecia com o apóstolo Paulo. Também é uma coisa terrível de se imaginar. Mas seja o que for, Paulo precisava ter. Seja o que for que eu precise ter, embora eu tenha esse espinho, embora eu tenha esse espinho na carne, embora eu tenha este incômodo, embora eu tenha esta dor, a graça de Deus me capacitará a que eu possa superar
toda a minha debilidade, toda a minha fraqueza, superar toda a minha limitação, tudo pela graça do Senhor. Tudo pela graça dele. Eu irei seguir este exemplo de fé e superação do apóstolo Paulo, confiando plenamente em Deus. Às vezes nós pensamos que nós só poderemos ir em frente se Deus remover o espinho, remover o problema, remover a minha debilidade, a minha limitação. Mas Deus nos diz que nós seguiremos em frente e superaremos a nossa debilidade, o nosso problema, a nossa dor, a nossa angústia. Nós superaremos todas as nossas limitações, não por nós mesmos, mas pela graça dele. De modo que o espinho na carne me faz bem, embora me faça mal, embora me doa. O espinho na carne me faz bem, porque não me permite me desviar, errar, fracassar, porque me leva a depender ainda mais do Senhor e me faz ser mais forte do que eu seria sem Ele. Porque um espinho na carne, como eu disse, te limita. Um espinho na carne te enfraquece, dor te limita, dor te enfraquece, e enfermidade te enfraquece ainda mais, inflamação te enfraquece muito mais. Mas, no que eu dependo dele, eu me fortaleço muito mais. Eu me fortaleço muito mais. É por isso que, às vezes, pedimos a Deus: Senhor, Tu podes fazer em minha vida, Tu podes mover, remover isso, remover aquilo outro, e a minha realidade mudar, e mudar completamente. Mas se isto te prejudicar, a Bíblia diz: pois qual de vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas, se o pedirdes. A primeira coisa que eu quero dizer é que Cristo teve que ensinar aos seus discípulos que o Pai nos dá é bom, mesmo que não pareça no momento. Ele é bom. O espinho na carne, de alguma maneira, é bom, me beneficia. E Deus explicou isso claramente ao apóstolo, pelo que o apóstolo diz ter prazer nas suas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Na dependência total do Senhor. Mas quando nós pedimos ao Senhor por ignorância, estamos pedindo uma pedra em vez de pão. Você acha que Ele nos dará uma pedra? Não. Ele nos dará um pão. Quando estamos pedindo um escorpião em vez de um ovo, você acha que Ele nos dará um escorpião? De forma alguma, Ele nos dará um ovo. E quando iludidos, enganados, equivocados, estamos pedindo uma serpente em vez de um peixe, Ele não nos dará uma serpente, Ele nos dará um peixe.
De modo que se eu estou pedindo, ainda que esse meu pedido seja que saia o espinho na carne e da minha vida, Deus não me atenderá. Uma oração que me prejudicará, que me fará mal, que me fará dano. Ele só me dará o que fará bem à minha vida, ainda que não seja agradável a mim. Por isso Paulo diz, de boa vontade. Não obrigado, não convencido, mas de boa vontade. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quanto mais dependente dele, melhor. Quanto mais dependente dele, mais forte. Já não sou eu, mas é Cristo em mim. O apóstolo Paulo está dizendo que, pela graça de Deus, ele conseguiu suportar e superar o seu espinho na carne. Algo que era difícil e mesmo indesejável. Mas a graça do Senhor foi suficiente. E porque foi suficiente, Paulo superou o seu espinho na carne. Mesmo que esse espinho nunca tenha sido tirado, o espinho na carne só limitou o mal na vida de Paulo. Não limitou o bem na vida de Paulo. O espinho na carne não tem poder de impedir que sejamos abençoados, que sejamos bem-sucedidos no ministério. Ao contrário, ele nos ajuda a sermos ainda mais abençoados e mais bem-sucedidos através da graça de Deus. Apesar do espinho, apesar das limitações, Paulo seguiu em frente, superando o que o afligia, o incomodava, o que o dificultava. Deixe-me colocar, superando sua própria deficiência. A graça de Deus faz com que eu supere minha própria deficiência. Algumas delas, de minhas deficiências, do meu espinho na carne. Quando é um espinho na carne, Deus não removerá. Enquanto isto, eu volto a dizer, me beneficiar. Eu não estou querendo dar uma palavra de desânimo, pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer uma coisa: tudo que Deus faz na nossa vida, o faz para o nosso bem. Tudo. Mesmo aquilo que eu não entenda, mesmo aquilo que eu não compreendo. Veja que Paulo não recebe uma explicação muito clara, como Jó também não recebeu uma explicação muito clara sobre o seu sofrimento. Sim, a soberania de Deus, sim, a vontade de Deus, e coisas como essa nós falamos. Paulo diz, para que eu não me orgulhe, para que eu não fique vaidoso, para que eu não fique arrogante, não fique soberbo, não me perca, não me desvie, para que eu permaneça humilde, para que eu seja bem-aventurado, porque bem-aventurados os humildes de espírito, para que eu seja mais semelhante a Ele,
porque ele é manso e humilde de coração, e eu também permaneça na mansidão e na humildade, e essas coisas são tão desafiadoras que nós precisamos de ajuda. Eu não sei se você não vê assim, mas eu vejo quão difícil para mim é ser manso e ser humilde. Meu temperamento não é este. Eu falo, Jesus, o Senhor é assim. O meu problema é que eu tenho que lutar para ser assim. E aprender a ser assim. Então eu preciso de ajuda. E Deus, por vezes, para me ajudar, disse, vai um espinho aí. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer você depender ainda mais de mim. E depender ainda mais de Deus é o maior dos privilégios. Quanto mais dependo dele, volto a dizer, menos dependo de todas as coisas. Inclusive de mim mesmo. Inclusive de minha capacidade ou de minha força. A tua graça, Senhor, nos basta. Ela é perfeita e suficiente para todos os nossos desafios, para todas as nossas limitações, para todos os nossos problemas. Tua graça nos basta. Não precisamos de nada além da tua graça. A tua graça é suficiente e sempre será. Amado e querido Deus, nós te pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor nos abençoe. O espinho na carne é algo, Senhor, que acontece em nossas vidas, que pode ser diferente para cada um, mas a graça é a mesma. E a graça é perfeita, e a graça é suficiente. E nela, e com ela, nós superaremos todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades, todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, todo e qualquer tipo de espinho na carne, em todo e qualquer lugar na nossa carne. Por isso, ó Deus, dá-nos da tua graça. A tua graça é o suficiente. A tua graça nos basta. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.